Empreendedorismo inclusivo. É isso mesmo. Como é que a pessoa com deficiência pode se tornar um empreendedor no Brasil e contar com apoio para que possa se qualificar, para que esteja preparado para enfrentar o mercado? É isso mesmo. O que é que tem no Brasil? O que é que existem de empreendedores e qual é o apoio que você pode ter. Confira na noite de hoje, em um dos capítulos do Caminhos da Reportagem, aqui no canal da Notícia. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Notícia, ao canal da Informação. Muitíssimo obrigado por estarem conosco durante toda essa semana com a notícia aqui no canal no YouTube e também em todas as nossas mídias sociais. Muitíssimo obrigado. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, eu sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros ficando grisalhos penteados para trás, ao fundo aqui o painel que nós temos do estúdio do Diário PCD, eu visto uma camisa de gola polo branca no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo o ícone criado em 2013 para o Centro de Acessibilidade da ONU, para identificar todos os tipos de deficiência e acessibilidade. Bom, pessoal, nós repercutimos no decorrer da semana uma das atrações da TV Brasil, uma emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que no quadro do Caminhos da Reportagem, eles apresentaram ali relatos de pessoas com deficiência que se tornaram empreendedores em todo o Brasil. Também pessoas que ocupam cargos dentro do governo federal e também parceiros que oferecem à pessoa com deficiência a condição de se qualificar e se tornar um empreendedor. É isso mesmo. O nome do quadro foi Empreendedorismo Inclusivo, não é? E nós vamos repercutir com vocês um pouco sobre essa reportagem na noite de hoje, que foi exibida na TV Brasil, que é uma emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação, que um programa foi muito legal, que mostra como iniciativas têm transformado barreiras em oportunidades ao garantir que talentos não sejam limitados pela deficiência. Antes de trazer a apresentação na íntegra daquilo que eles divulgaram no canal deles no YouTube, né, esse Caminhos da Reportagem, ele evidencia que para muita gente empreender foi a maneira de começar a ocupar o próprio lugar no mundo. Traz aí o relato do chefe de cozinha, o Cassir Júnior, que ficou cego após sofrer um acidente de carro aos 23 anos. O Cassir fala ali das barreiras, apresenta as barreiras enfrentadas diariamente até ele hoje ser um empreendedor de referência. Também o programa entrevista a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Isadora Nascimento, e ela comenta sobre essa perspectiva dentro da população brasileira em relação a se tornar um empreendedor. Também houve ali a entrevista, não é, com a diretora de Administração e Finanças do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas, que ela comenta, a Margarete Coelho comenta como é que o SEBRAE pode ajudar na hora da pessoa se tornar um empreendedor. Isso foi muito legal, um programa da TV Brasil que mostra que é possível notar avanços, como, por exemplo, a lei de cotas, que ampliou a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas também a questão do empreendedor com deficiência, do empreendedorismo inclusivo, não é? Tem lá a história da banda Surdodum, tá muito legal, e nós, inclusive, aqui na descrição tem um link
da matéria para você acompanhar toda a cobertura desse programa da TV Brasil, que está mais uma vez muito legal. Quero repetir, todos os créditos são para a Empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil, ao programa Caminhos da Reportagem. Antes já de trazer o programa na íntegra, eu gostaria que você soubesse que a Jeep Darujo do Ceasa, a equipe do Jean Marcel, tem uma oportunidade para você sensacional, uma oportunidade incrível que você não pode perder, principalmente se tiver ainda dúvidas de como trocar o seu carro por um novo Jeep. E que o Diário PCD, uma parceria com a Perto Digital, oferece toda a acessibilidade no nosso portal de notícias. É isso mesmo, um site com mais de 60 funcionalidades e totalmente acessível. Jeep Darujo do Ceasa, Perto Digital, e nós já voltamos com este programa da TV Brasil, que é o Caminhos da Reportagem sobre empreendedorismo inclusivo, aqui no canal da informação. Traz pra gente. Já comprou gato por lebre? É complicado, né? Mas eu tenho um recado para você saber como deve realmente conhecer o seu próximo carro, mas com todos os detalhes, sabendo até sobre o parafuso da perimboca da parafuseta. E tudo isso começa, sabe quando? Na hora do test drive diferenciado. E o Jean Marcel da Jeep Darujo do Ceasa tem um importante alerta. É só conferir. Chegou a hora de você conhecer todas as novidades da Jeep 2027 com condições inéditas. Essa aqui é a Jeep Darujo do Ceasa e hoje eu quero passar para você uma dica de bom negócio. Um bom negócio começa com um test drive. Não adianta você achar o carro bonito, você achar o carro legal, mas não ter testado. E aí, em todas as marcas eu estou falando isso. Anda no carro, você tem que sentir cada momento, pessoal. Abriu a porta, sentiu o peso da porta, olhou o acabamento, tato. Entrou no carro, acomoda o banco, regulagem de altura, regulagem de encosto, coloca o cinto de segurança, vê se ele tem regulagem de altura, quebra-sol, mexe no porta-luva. Esse carro é seu. Você tem que testar porque depois que compra, não tem mais jeito. Então, test drive não é só uma voltinha no quarteirão, é se acomodar, testar e andar. Anda. E aqui na Jeep Darujo do Ceasa, se você falar que o consultor só deu uma voltinha no quarteirão, eu vou pegar ele pelo pescoço. Por quê? Eu falo muito, tem que andar com o cliente, coloca ele numa subida, numa rua esburacada, porque aqui a coisa é bruta, pessoal. O carro é alto, é forte, pula a lombada, faz o teste para valer. Esse eu garanto. Possivelmente, em breve, uma legislação federal deve determinar o 11 de março como o Dia Nacional da Acessibilidade Digital. A proposta tramita no Congresso Nacional, mas, independentemente de existir lei nacional, o Diário PCD, através da parceria com a Perto Digital, oferece toda a acessibilidade digital no portal de notícias cada vez mais completo. Com recursos aprimorados e novas funcionalidades, a navegação ficou mais inclusiva, intuitiva e personalizada, incluindo leitor de tela otimizado, ajustes inteligentes de contraste e tradução em libras com contextualização. A evolução foi implementada em parceria com a Perto Digital, referência em acessibilidade digital no Brasil. Mais autonomia, mais acesso, mais inclusão no digital. Diário PCD e Perto Digital, porque acessibilidade não é detalhe, é direito.
produzir e tentar acompanhar o ritmo de um mundo cada vez mais acelerado. Entre eles estão mais de 14 milhões de pessoas com deficiência. E para muita gente, as principais barreiras do dia a dia são a falta de acessibilidade, de oportunidades e de inclusão real. Se a gente não pensa, por exemplo, que a pessoa com deficiência é capaz de ocupar os espaços, a gente não vai pensar em construir esses espaços acessíveis, por exemplo. Então, se eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, ele não oferece nenhuma possibilidade para a pessoa com deficiência chegar até aqui onde eu estou, a gente está passando a sutil mensagem de que não é para ela estar ali. Há 5 anos atrás, eu sofri um acidente automobilístico, no qual resultou que eu tivesse uma lesão medular. E por conta disso, eu fiquei tetraplégica. E aí, desde então, eu venho fazendo fisioterapia, procurando alguns tratamentos para evoluir a minha condição. Após o acidente, Beatriz, assim como outros milhões de brasileiros com alguma deficiência, se deparou com diversas barreiras em seu cotidiano. E foi aí que ela conheceu a Sílvia. Tudo começou quando eu fui cuidadora de idosos. E dentro dessa profissão mesmo, eu fui vendo as necessidades que os idosos, que os familiares tinham. E que às vezes improvisavam coisas. Eu cuidava de uma senhorinha que ela tomava alimentação por sonda. Dava muito trabalho para vestir uma roupa com a roupa fechada e colocar aquela mangueirinha, o catéter. Era uma coisa. E aquilo lá foi me incomodando. Aí eu falei, chegou a minha oportunidade. Vou lançar alguma coisa que realmente não tinha no mercado. Foi a partir de uma necessidade real que a Sílvia resolveu empreender. Percebendo que o mercado não tinha aquele produto, ela decidiu criá-lo. Eu procurei o Sebrae, e o Sebrae me abriu as portas, foi passando consultoria, foi me orientando. Aí eu abri a empresa, registrei a empresa, aí comecei aquela luta, porque para você lançar um produto no mercado, você precisa de validar. Mas para validar, tem que fazer teste. Aí eu procurei um lar dos idosos, mostrei o que eu já tinha pronto. E ali eu fui, olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Oi, Sílvia. Oi. Hoje eu estou aqui para a gente ver as necessidades, Sim. o que está precisando de manutenção. O paciente na cadeira de roda, ele tem risco de queda. A terapeuta ocupacional falou assim, Sílvia, você podia desenvolver um cinto. Ele fica sentado e fica escorregando. E aí eu vi essa luva, que é a luva inclusiva, e me falaram para eu comprar, para utilizar, pesquisar sobre. E aí eu entrei em contato com a empresa, conversei com a Sílvia, né, que é a dona. A luva, ela é utilizada para quem não tem preensão palmar ou que tem alguma dificuldade na mão, alguma mobilidade reduzida. Ela serve para você segurar. Por exemplo, aqui, por mim, eu uso segurando os halteres, né, que eu faço dessa forma, faço dessa daqui. E o halter não cai porque eu estou segurando com a luva, mas ela também é utilizada para segurar um talher. Eu saí um pouquinho do idoso, porque eu fui numa feira em São Paulo, na Reatec. Nós fomos conhecer a Reatec, é uma feira de reabilitação. E lá também me abriu o leque, porque eu estava pensando só no idoso. Aí eu vi bastante cadeirantes. E cadeirante também faz exercício, precisa, né, de um cinto de segurança para fazer as atividades. Hoje em dia eu uso somente para fazer os exercícios. Porque, por exemplo, se eu levanto o braço aqui, o meu tronco tomba para frente. Então eu já coloco esse cinto para ter estabilidade, para fazer o exercício e não tombar. Vocês podem ver que tem um detalhe de uma alcinha, que a gente prende o dedo aqui e puxa. Como é velcro, né? É um material que prende bem, é seguro e é mais fácil de retirar. Depois é só puxar. O cadeirante, ele tem muitos espasmos.
E o espasmos, ele está na cadeira de roda, o risco de queda é muito grande. Então, a gente criou um contensor para pernas. Para o pé não cair no chão, ferir, machucar, eu utilizo o contensor. Mesmo tendo espasmo, ele segura bem firme. Em 2025, Silvia foi convidada a apresentar seus produtos na Rússia, onde foi, inclusive, premiada. Hoje, ela reúne mais de 40 itens no catálogo e já se prepara para dar o próximo passo, levar seu negócio para o mercado internacional. Não se espera que a pessoa com deficiência ela tenha capacidade de trabalhar, de ocupar espaços e até mesmo de empreender. São estratégias que as pessoas vão elaborando, né, visto que o mercado formal não está necessariamente tão aberto, né, para acolher. Bom dia, sejam bem-vindos. Prazer. Eu tenho 66 anos, eu tive um acidente de carro aos 23 anos. Tive 35 cirurgias, 12 transplantes de córnea, uma negligência médica e uma infecção hospitalar. Fiquei cego totalmente em 98. Eu tinha 39 anos. Eu era bancário, né? E fiquei de licença há vários anos, depois eu aposentei por invalidez. E eu não tinha o que fazer, eu levantava de manhã, não sabendo o que fazer, e comecei a mexer com comida, que era uma coisa que eu gostava, né? Eu sou hoje o único pizzaiolo cego no mundo, né? E a gente trabalha com delivery de comida. Eu faço alguns pratos para... A gente faz sob encomenda. E às vezes eu trabalho em casas de pessoas que me chamam para a gente fazer o almoço. Mas a gente sabe que muitas pessoas usam o empreendedorismo também como alternativa para essa falta de acesso, né, no mercado de trabalho. Então, é sim por escolha, muitas vezes, por pessoas que têm ótimas habilidades aí que vale a pena, né, investir, e elas acabam empreendendo com esse sentido, mas também tem a questão de falta de opção muitas vezes. Sou massoterapeuta. E essa outra habilidade também veio depois do... Depois que eu fiquei cego, eu fiz na Escola de Deficientes Visuais, teve um curso de quick massage, depois eu fiz curso de quiropraxia, fiz drenagem, fiz reflexologia, fiz shiatsu. O Cassir teve que se reinventar após o acidente. E apesar das barreiras que enfrenta diariamente, ele segue empreendendo para complementar a renda. Quando eu fiquei cego mesmo, eu tinha até uma fábrica de sandália e eu sabia o que fazer. Eu falei, eu vou mexer com comida. Reencontrei Juliana, conheci Juliana com 1 mês de idade. A mãe dela veio me apresentar ela, a gente morava na mesma quadra. Ficamos juntos, começamos a namorar e estamos juntos já há 23 anos. Olha só. Então, assim, quando eu vim para Brasília, eu falei, não, eu quero fazer o curso de Braille, quero fazer curso de mobilidade. Mobilidade foi bom. Braille, eu falei, conheci a Juliana, eu não quero mais saber de Braille. Hoje eu nem sei mais ler Braille. Aí computador, aí hoje eu pego Juliana, olha aí na internet para mim. Juliana é meus olhos. Apesar de o Cassir preferir usar os olhos de sua amada, é fato que a tecnologia precisa estar a serviço das pessoas com deficiência. As tecnologias assistivas, elas existem para incluir, para fazer com que as pessoas com necessidades especiais possam ter acesso a todas as tecnologias disponibilizadas. Teclados adaptados, mouses adaptados, telas adaptadas, enfim, para que essas pessoas possam ser incluídas. Na medida em que as tecnologias podem incluir, elas também podem excluir quando elas não estão acessíveis. As pessoas com deficiência visual, né, elas têm também as barreiras físicas, né,
justamente pela locomoção, então o sujeito precisa, né, de outras tecnologias, né? A bengala ajuda em grande medida, mas nem sempre a bengala consegue, né, dar conta de todas as inúmeras barreiras que ele vai enfrentar. Então a gente precisa de sinais sonoros, né, e outras coisas que vão auxiliar as pessoas com deficiência visual. Veja os blocos temáticos. A gente precisa de texto alternativo, por exemplo, a gente precisa de audiodescrição, a gente precisa de legendas para as pessoas surdas ou ensurdecidas ou que tenham qualquer outra especificidade ali, elas tenham o conforto de ter acesso aos vídeos, a Libras também. Então, colocar essas ferramentas à disposição da sociedade é um desafio. Eu andava em Guarapari, lá não tem calçada, né? E eu andava no meio da rua. Uma vez eu dei uma chapada na traseira de um caminhão. E aí eu fiz uma técnica de bengala que eu batia no chão, rodava no alto, batia no chão, batia no meio fio e ia rodando, sabe? Aí fui assim, bati num poste assim que eu sabia que tinha e pulei assim. Eu tenho mania de dar uns pulinhos assim, às vezes dar uma virada rápida, né? E aí eu pulei e caí dentro de um bueiro sem tampa. Muitas pessoas com deficiência ainda são vistas entre os dois extremos, o da incapacidade ou da superação. Essa perspectiva do herói, do exemplo de superação, da pessoa que apenas por ter uma deficiência ela já está colocada ali no lugar ali de herói, de heroína, de anjo, de exemplo, sendo que, na verdade, é só mais uma forma de se estar no mundo. A sociedade capacitista ou coloca no lugar do super-herói ou no lugar, né, do coitadinho, né, do anjinho, do puro, né, que não tem, né, a gente tem que passar, a gente tem que cuidar, ele não pode namorar, ele não pode ter relações, ele não pode ter uma família. Eu gostava muito de ir para o meio do mato, curtir a natureza, né? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Já andei, inclusive, andando de skate elétrico, pulando de paraquedas. É uma sensação indescritível, apesar que eu não enxergo. Então vamos lá, agora a gente vai finalizar o baião de 8. O bom da cozinha é o seguinte, tá? Você atrasar o seu almoço no maior tempo possível. Porque todo mundo vai estar com fome, aí come e fala, nossa, estava maravilhoso. Branquinha, você veio. Agora que a comida saiu, você veio, né? Você sabe que foi eu que fiz, né? Não basta só contratar, né? Não basta só cumprir o que está na lei. A gente precisa também garantir que as pessoas com deficiência possam se desenvolver dentro desse ambiente de trabalho. Em Brasília, um projeto pioneiro transformou a música em instrumento de inclusão. Há mais de 30 anos, o Surdodum mostra que a deficiência auditiva não impõe limites à arte. O Surdodum ele surgiu em 1994 e ali descobriram que eu cantava em uma banda de percussão também, o Axé Dudu. E aí um dos alunos lá falou que o sonho dele era ter uma banda igual o Olodum. E aí ele deu o nome Surdodum, falar, né, que ia fazer música com surdo, né? Isso no mínimo tem que... Aí pensa que a coragem é minha. Não, a coragem foi total deles, né? Apesar de a gente não disputar, nossa alma, a gente também... Ele entrou agora no mestrado, como que é o surdo. Agora ele começou a estudar e saber sobre até empreendedorismo.
Como? Assim, arte, em esporte, surdo pode tudo. Precisa estimular a sociedade e perceber. É isso, aqui tem capacidade, tá vendo? Todos os surdos aqui têm capacidade. Quando eu era mais jovem, eu estudava. E aí eu ouvia, eu não conhecia nada, mas eu conseguia perceber aquela música. Me apaixonei porque eu, como uma pessoa surda mais oralizada, né, a gente fica meio que no limbo entre as duas comunidades. Além de surdo, também sou autista, então tem muitas interseccionalidades aqui, né, nessa banda, né? Todo mundo se acolhe, todo mundo aprende. A questão de cota, a questão dos próprios ambientes, né, de trabalho, eles se tornarem um pouco mais acessíveis, né, mais sensíveis, mais empáticos com a pessoa com deficiência. Mas ainda tem muita coisa para mudar. A gente tem uma lei muito robusta de muitos anos, que é a lei de cotas, mas não basta só contratar, né? Não basta só cumprir o que está na lei. A gente precisa também garantir que as pessoas com deficiência possam se desenvolver dentro desse ambiente de trabalho. Desde a criação da Lei de Cotas em 1991, o mercado de trabalho brasileiro passou a abrir mais espaço para pessoas com deficiência. A lei obriga empresas com 100 ou mais funcionários a destinarem de 2% a 5% das vagas a pessoas com deficiência. Além da Lei de Cotas, o Brasil também conta com a Lei de Libras, de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e garante mais acessibilidade e inclusão para a comunidade surda. Como escolher o menor preço? A gente tem hoje 2 línguas oficiais no Brasil, que é o português e a Libras, mas a gente não é alfabetizado em Libras, né? A gente não aprende a Libras na escola, por exemplo, e a gente não ensina para os nossos alunos. Então tem as barreiras comunicacionais, só que nem sempre as pessoas com deficiência são usuárias de Libras, né? Então algumas fazem leitura labial, usam outras tecnologias. Mas ainda continua com muito subemprego. Então por isso que a gente vem muito com a música. Porque se um surdo consegue tocar, cantar com mão e com voz, ele pode fazer o que ele quiser. A gente sobrevive muito com o edital, e daqui de Brasília, e com as apresentações, shows, palestras, né, as oficinas, mas ainda tem muito ainda a crescer. É pensar que realmente pode empreender, e eles também, na cultura, na educação. No céu aparece a nova marca do Novo Viver Sem Limite. O Plano Nacional Novo Viver Sem Limite é uma política pública federal que reúne ações de inclusão para pessoas com deficiência nas áreas de educação, saúde, acessibilidade e mercado de trabalho. Aparecem na tela. O próprio Plano Nacional Novo Viver Sem Limite, ele impulsiona muito isso, né? Essa articulação que é interfederativa, enfim, e também contar com os territórios para ampliar essa voz cada vez mais, né? Para a gente falar mais sobre capacitismo, sobre anticapacitismo, enfim, ter as pessoas que assistem esse programa também como aliados e aliadas, né, na luta das pessoas com deficiência. Eu diria que são 3 grandes dificuldades que os PCDs têm que enfrentar. A primeira delas é o acesso aos cursos, treinamentos, eventos como encontros, congressos, seminários, enfim, porque eles não estão preparados para as necessidades de cada grupo, que são muitas e são variadas. Então, linguagem de Libras, a questão do áudio para quem tem problema de surdez. A segunda questão vem mesmo nesse capacitismo, né, de achar que eles são menos capazes, que essas limitações atrapalhariam, né, o desempenho deles. E temos a questão mesmo da acessibilidade. O banco não tem rampa, não tem pessoas preparadas para recebê-los, é difícil andar na rua, o meio de transporte público nem sempre está adaptado para eles. Então, tudo isso vai acrescendo, fazendo um pacote que torna bastante tormentosa a vida de um empreendedor PCD.
Quando você tem conhecimento, investe em conhecimento, você investe no ser humano como um todo. Isso é independente da deficiência ou não. E tomara que realmente seja um mundo muito mais acessível, um mundo bilíngue e precoce, sabe? Porque a gente viveria com uma ideia de empreender totalmente diferente com as pessoas e com os artistas com deficiência. Qualquer momento que vocês lembrarem da gente aqui, quem não conheceu o Surdodum, e tiverem num local com alguma estimulação, vocês vão pôr a mãozinha aqui no peito ou na cabeça, e essa vibração que você sente, é isso. Nosso corpo vibra, nosso corpo sente. Eu tenho baixa visão, olho esquerdo enxergo vulto e tenho 20% de visão do olho direito. Mas mesmo assim eu decidi a buscar esse protagonismo e viver esse protagonismo na pauta da pessoa com deficiência. E hoje eu observo que uma das maiores barreiras é justamente a falta de informação, e a Secretaria, um dos objetivos da Secretaria é trabalhar esse processo de capacitação, de como incluir de verdade. No Brasil, o autismo é considerado deficiência. Ao declarar o diagnóstico, a pessoa pode solicitar adaptações no ambiente de trabalho e também nos processos seletivos. A expectativa aqui, eu tenho que fazer essa empresa na secretaria para conseguir um emprego e coisa assim, para ajudar a minha família. Heitor, nós faremos uma análise do seu formulário, faremos uma análise sobre essa entrevista e nós te daremos um retorno em 5 dias. Vou conversar com a sua mãe, certo? E a gente vai tentar ver qual setor você poderia se encaixar, tá bom? E as deficiências intelectuais, eu acho que são as mais sensíveis, né? Quando a gente fala, seja de inclusão no mercado de trabalho ou de inclusão como um todo. São deficiências que foram excluídas socialmente de uma forma muito mais acentuada que as demais, né? Nós temos quase 9% da sociedade com algum tipo de deficiência, não é por falta de pessoas desse segmento para atender. E uma outra questão também é que eles estão cada vez melhor qualificados. Nós temos mais pessoas de nível superior, PCD, do que a necessidade das empresas brasileiras. Por que existe esse acordo de cooperação técnica com o Ministério Público do Trabalho? Porque, infelizmente, tem empresas que não, eles dizem o seguinte: olha, eu não estou conseguindo pessoas com deficiência para as vagas que eu estou disponibilizando. E, de outro lado, tem as pessoas com deficiência falando: oh, mas eu estou aqui e quero ser contratado. Então, o objetivo do Ministério Público do Trabalho conosco é justamente fazer essa conexão entre as pessoas e as empresas que queiram contratar. A gente tem uma parceria com o Sebrae, por exemplo, que visa fazer essa incidência, né, com quem precisa. As conversas que a gente tem tido são para possibilitar que essas pessoas também consigam ter uma renda, consigam empreender, né, de uma forma mais efetiva. Então, se você cumpre a cota, mas não garante um ambiente de trabalho acessível, por óbvio, essa pessoa não vai querer, né, participar do processo seletivo, ou se for participante do processo seletivo e contratado, não vai querer permanecer nesse ambiente de trabalho. Então, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que ter esse olhar sensível. Há 100 anos, a Fundação Pestalozzi promove inclusão e autonomia para pessoas com deficiência intelectual, por meio da educação e da capacitação profissional. Às vezes eles são inseridos no mercado, mas são colocados numa condição, às vezes, que vamos deixar isso para outra pessoa desenvolver, talvez ele não dê conta, e não existe, às vezes, uma troca, um diálogo necessário, né, com eles a respeito disso. Todas as minorias, elas buscam também estar juntas entre seus próprios pares para elas poderem, inclusive, se entender naquele espaço, conseguir se empoderar, assim, ver que elas também têm outras pessoas que passam por questões como as delas, para ter troca, para fazer amizade, para se entender no mundo. Porque eu gosto de fazer tinta, eu gosto de fazer as novidades, fazer oi galera, quero fazer
muitas coisas que posso fazer. E você gosta de pegar suas amiguinhas no colo, né? Gosto. Oi, Maju, vamos brincar. Oi, Maju, vamos cantar. Quando a Zila nasceu, eu percebia que as atividades voltadas para as pessoas com deficiência, elas eram muito voltadas para a área de saúde. Era só terapia, fisioterapia. E eu sentia falta de ter alguma coisa que fosse mais lúdica, mais expressiva, que trabalhasse o cognitivo, a aprendizagem, mas que também fizesse uma interface com a arte. Surpresa! O que tem na caixa surpresa, Maju? Aí veio a pandemia, aí eu comecei a atender debaixo do meu bloco. Pouco depois, quando a gente podia ter um mínimo de contato. Depois disso, a gente viu que a gente podia aumentar um pouquinho mais, que a gente queria alcançar mais pessoas. Eu já fazia parte do ativismo da pessoa com deficiência. E aí eu falei, vamos então para uma sala. O nosso grande sonho mesmo é que a inclusão aconteça de uma forma efetiva, tirar esse preconceito, essa barreira atitudinal de que uma atividade que é voltada para a pessoa com deficiência é só para ela. E ver além, ver a pessoa além da deficiência. Cadê meu beijinho? Você já ouviu, já deu um abraço e um beijo, né? Lindeza de viver. Lindeza de viver também, mãe. Fofolete. Fala pra pessoa. Fofalete. Você que é. E quando você se machucar, ajuda você vai querer pedir. Seja pra mamãe ou pro papai. Eu junto lá com e grito. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Beijo. Até logo. É um amiguinho tão legal. Quando a gente passa, você vem. Balança o rabinho e faz au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Pessoal, se vocês quiserem acompanhar outros programas da TV Brasil, na matéria que está no nosso portal tem lá todas as redes sociais da TV Brasil. Quero parabenizar muito a equipe que produziu esse quadro aí, que foi conduzido pela Marieta Casarré, com a produção do Cleiton Freitas e da Patrícia Araújo. Parabenizar toda a equipe que se esforçou para mostrar a questão do empreendedorismo inclusivo no Brasil. Se você está em qualquer parte do Brasil, por sinal, chegou a hora de enfrentar o INSS e buscar a sua aposentadoria, a nossa sugestão para você sabe muito bem, é Aposenta PCD. Traz Aposenta PCD e eu já volto. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria pode ser uma maneira mais tranquila. Como é que a pessoa consegue isso, Suzane? Consegue, entrando em contato com a Aposenta PCD, nós conseguimos descomplicar sua aposentadoria fazendo uma análise real. Desde quando você passe toda a documentação para a gente faz análise real e vamos dar uma previsão de aposentadoria. A Aposenta PCD ela tem um trabalho que evita muitas das vezes de ir para o judiciário para conquistar a aposentadoria. Pode ser feito isso de forma administrativa? Exatamente, é uma boa pergunta. Nós da Aposenta PCD, nós fazemos o nosso processo quase 90%, 95%, tudo da forma administrativa, justamente porque nós fazemos esta análise anteriormente para o cliente sentir seguro que ele vai estar aposentado. E isso nós deixamos com tranquilidade. É por isso que nós temos o êxito de 90% a 95% dos nossos casos, todos são feitos na forma administrativa. Não concordo com o valor da minha aposentadoria. Tem como pedir uma revisão? Deve pedir revisão. Você que é aposentado com pessoa com deficiência, após a reforma, tá? Após 2020, pode ter quase certeza que você está recebendo a menor. A Aposenta PCD atende todo o Brasil. Atendemos todo o Brasil. Você que está fora de São Paulo, em outra cidade, até em outro país, pode entrar em contato conosco.
Aposenta PCD, aposentadoria de forma mais tranquila. De forma mais tranquila, descomplicada, isso eu garanto a vocês. Vem para cá, aposentadoria descomplicada é com a equipe da Suzane Maia. Aposenta PCD e Diário PCD pelos seus direitos, pela sua condição de ter uma aposentadoria justa, tranquila e de forma correta. O contato da Aposenta PCD aqui na descrição do vídeo, assim como da Perto Digital, da Daruge e de todos os nossos parceiros. Pessoal, eu queria que você pudesse nos ajudar, né? Apontando aqui qual foi a matéria que você mais achou interessante no nosso portal de notícias durante toda a semana. Porque no Instagram nós estamos muito perto de bater 1 milhão de visualizações em 30 dias. É isso mesmo. E o nosso portal de notícias ali repleto de informações. Final de semana notícias, aqui também no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, o nosso compromisso é com a informação. Eu quero agradecer a todos vocês que confiam no nosso trabalho. Mais uma vez, parabéns a todos da TV Brasil, a todos da empresa Brasil de Comunicação e a todos que participaram deste quadro de empreendedorismo inclusivo no Brasil. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu!